nome completo é Guilherme Dias Pereira, tenho 19 anos e moro em Santo André. De 0 a 10, o meu nível de timidez era de 10. Eu tinha no máximo de 3 a 4 amigos na sala toda. Aí toda vez que eu pensava em falar com alguém, eu já começava a sentir aquele frio da barriga antes mesmo de dar o próximo passo. O Guilherme ele sentia nesses momentos em específico um calor no corpo, ele sentia enjoo e ele sentia um pânico. Ele tinha que sair dali de alguma maneira. Segundo uma pesquisa feita entre 2008 e 2009, em torno de 5 a 13% da população brasileira sofre de fobia social. Timidez é uma coisa que todo mundo tem, mas consegue se colocar nas situações. A fobia social ela vai além, ela prejudica a vida pessoal e profissional da pessoa. Então, nesse caso, né, precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Eu conheço o Guilherme há 13 anos, ele tinha essa timidez de não só de falar em público, mas de falar pessoalmente com alguém mesmo. Eu acredito que essa timidez começou a atrapalhar ele na vida profissional mesmo. O Guilherme queria resolver esses problemas porque ele se colocou numa situação de vendas, mas a timidez começou a bloquear ele de algumas maneiras que pelo menos nesse serviço ele não estava conseguindo ter o desenvolvimento que ele gostaria. Mas minha mãe falava que eu era assim, quando eu falei para ela que ia fazer venda, ela já me chamou de maluco. Essas primeiras vendas foi bem complicado. Vou falar que nem fui eu que vendi. Eu falava para minha mãe, vamos lá visitar a avó. Aí ela falava, Gui, você não vai oferecer os produtos para avós? Aí eu, vó, tô trabalhando com uns produtos muito bom aqui. Aí ela, é assim que se faz, vem cá. Ela que fazia, né? Era eu. Aí foi nisso que eu vi a necessidade de falar, de precisar melhorar minha timidez com as pessoas. O Guilherme recentemente tentou conscientemente resolver esse problema. Tem um calçadão em Santo André que tem vários comércios e muito movimentado. Mas ele falou, eu vou me propor a ir nesse calçadão e pelo menos conversar com uma única pessoa de lá. O resultado foi que eu fiquei cerca de mais ou menos 4 horas. Aí quando eu falei que eu ia conseguir, eu ia entrar numa loja, ia pedir para ver as coisas, eu parei na frente e a pessoa olhou para minha cara, tinha 4 atendentes, se eu não me engano, na hora. Olharam pra minha cara, eu fiquei meio paralisado assim, eu comecei a olhar pros lados, achando que todo mundo tava olhando em mim e simplesmente de lá fui direto pro ponto de ônibus e fui pra casa. O subconsciente, ele não entende bem o que é uma ameaça real ou imaginária. Então se você conscientemente fala, não vai acontecer dessa maneira, eu não acho que tem perigo, você talvez não consiga resolver esse problema, porque existem eventos que causaram esse comportamento. E se você não resolve esse evento dentro do subconsciente, talvez atitudes conscientes de mudança são mais difíceis. E foi nisso que o Guilherme esbarrou quando ele tentou fazer isso. Eu pesquisei várias formas de estar melhorando e mudando esse fato em mim. Aí eu pesquisava muito em YouTube. Em YouTube eu ouvia as auto-hipnose. Aí eu já fui conhecendo um pouco da hipnose aí. A hipnose ela foi regulamentada pelo Conselho de Psicologia no ano 2000. Particularmente, eu acredito que o método mais eficiente para intervenção em psicoterapia é uma técnica extremamente poderosa e que produz resultados muito bons num curto espaço de tempo. A gente não tratou a timidez, porque a gente entende que essa timidez é causada por alguma coisa além disso. A gente foi diretamente à causa da timidez. Com o Guilherme em transe, eu aumentei o sentimento dele e ele voltou no momento que ele estava brincando com a priminha dele. E eu tinha um tio que ele ficava brincando, falando que eu tava namorando ela. Aí teve um churrasco que tava, tipo, a família toda, tava cheio de gente. Aí ele começou a falar que eu ia namorar a minha prima, ia se casar com ela. É uma coisa que eu já não ficava meio gostando do que tá falando. Aí todo mundo começou a falar junto. A criança não soube lidar com aquilo naquele momento. Isso causou um desconforto na criança. Esse evento isolado não causaria o comportamento dele, mas foi reforçado por diversos outros momentos, como brigas nas escolas, exposições que ele teve depois, e isso criou um trauma em si. A sessão, ela foi um pouquinho demorada, se não me engano, foi 3 a 4 horas. A sensação, revivendo, foi bem surpreendente, porque tinha algumas coisas que eu lembrava, que eu já tinha passado. Mas tinha algumas experiências que eu não lembrava de jeito nenhum, e eu consegui rever elas e ressentir o sentimento que eu estava sentindo. Eu mesmo, quando eu ia apresentar trabalho,
eu ficava às vezes com a cara vermelha de queimando, queria sair de lá o mais rápido possível. E teve certos momentos que eu passei aqui na hipnose e eu tava sentindo a mesma coisa. Utilizamos o protocolo Omni com o Guilherme e ele saiu bem cansado da sessão. Ele falou que chegou em casa, dormiu, mas quando ele acordou ele se sentiu leve, com a cabeça leve, como se ele tivesse tirado alguma coisa dele. Então, o momento que eu entendi que o Guilherme estava conseguindo alguma evolução na hipnoterapia foi quando a gente foi a um evento da empresa e a gente estava esperando um amigo nosso para sentar junto com a gente e eu falei que o amigo nosso estava lá do outro lado do evento. E ele começou a acenar pro cara, meio que dançar, acompanhar a música, assim. E nem era o cara, sabe? Ali que eu entendi que estava fazendo sentido e que estava fazendo uma mudança boa para ele. Mas a prova final seria o Calçadão de Santo André. Aí eu fui botar a prova, pode dizer. Aí eu fui dar uma volta lá. E quando ele chegou lá, ele falou que ele conseguia andar normalmente. Aí tinha uns bancos lá que tinham uns idosos. E ele conversou com pessoas desconhecidas. Ele puxou papo com pessoas desconhecidas. Deu certo, uma alegria, porque é uma coisa que eu não estava conseguindo fazer antes. E toda vez que você faz algo que você não consegue, eu acho que todo mundo se sente alegre. Então me deu bastante alegria e deu mais vontade, mais energia e mais ânimo, né, para continuar fazendo. E ali ele sentiu como que mudou. Ele podia andar livremente, ele podia conversar com as pessoas que ele quisesse. Como eu me senti com isso? Realizado. A gente como terapeuta, a gente está nessa para ajudar as pessoas, para cada vez mais melhorar a vida das pessoas. E quando você recebe um feedback desse, é recompensador, muito recompensador.